Oi, sexto ano, vamos para mais uma aula de história. Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os povos antigos do Brasil. Nossa habilidade é compreender as especificidades dos diferentes agrupamentos humanos que se estabeleceram na América a partir das peculiaridades das regiões em que se constituíram. Vamos começar falando dos povos agrícolas do Baixo Amazonas, que tiveram aí seu auge aproximadamente de 3.500 anos antes de Cristo a 1.400 depois de Cristo. Esse conteúdo está disponível a partir da página 46 do livro didático de vocês, lembrando que vocês sempre podem estar acompanhando pelo livro e que não há necessidade de copiar todos os textos dos slides. Pessoal, inicialmente desses povos agrícolas, nessa aula nós vamos falar sobre os Tapajós e a cultura deles. Esse povo tem aí o seu auge mais ou menos de 2.000 a.C. a aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo, se firmando sua cultura nessa região aí do Baixo Amazonas. Bom, a ocupação da bacia amazônica, segundo os pesquisadores e historiadores, ela começou muito antes do que se imagina. Acredita-se aí que por volta de 10.000 anos antes de Cristo, segundo as pesquisas mais atuais, já havia ocupação aqui na bacia amazônica. Quem que ocupou, a bacia amazônica? Inicialmente teria sido grupos de caçadores, coletores e pescadores, pessoal. Sobre os Tapajós, a partir de 3.500 anos antes de Cristo, ao longo dos rios Tapajós, que é por isso que tem esse nome, que são rios, Tapajós, e também Curuá, onde hoje a gente diz que se encontra, fica a cidade de Santarém, no Pará, é que vai começar o processo de sedentarização, que é aquele processo da descoberta da agricultura, em que o homem passa a deixar de ser nômade e se tornar sedentário. Nessa região, então, teria acontecido esse processo a partir por volta de 3.500 a.C. O período de apogeu desses povos que nós estamos estudando, pessoal, ele teria ocorrido, o apogeu seria o período em que eles tiveram assim mais expansão, mais presença cultural na região, teria ocorrido aí entre 2.000 anos antes de Cristo a 1.000 anos depois de Cristo, aproximadamente. Por que nesse período nós consideramos que seria aí o apogeu? Porque havia várias aldeias presentes naquela região, aldeias que eram formadas por núcleos, com vários habitantes, chegando aí possivelmente cada núcleo a 10.000 habitantes, então é uma população extensa. E também eles viviam por meio da prática da agricultura e também praticavam o comércio, então havia um grande comércio entre os Tapajós, eles tinham mercados muito movimentados, onde era possível você encontrar vários tipos de mercadoria. Dentre essas mercadorias tinham animais domesticados por eles e produtos artesanais que eles produziam para vender nesse mercado. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de trabalhos artesanais dos Tapajós. No campo militar, os Tapajós eles eram extremamente organizados, eles tinham grande habilidade na construção de armas de guerra. Também outra curiosidade deles é que as mulheres demonstravam grande habilidade militar, vários grupos de mulheres, o que depois vai chamar a atenção lá, como eu destaquei aqui para vocês, dos conquistadores espanhóis, que quando eles vêm explorar aqui a região da Bacia Amazônica, eles vão nomear essas mulheres habilidosas militarmente de Amazonas, associando com o que eles conheciam da mitologia grega. Em relação à cultura desse povo, os Tapajós também vão produzir várias cerâmicas originais que vão mostrar que eles eram artesãos com habilidades muito sofisticadas. Então, eles eram muito hábeis, ao produzir cerâmicas, peças de cerâmica.
Tem inclusive alguns estudiosos que fizeram análise dessas cerâmicas e apontam aí para a possibilidade dos Tapajós serem descendentes dos povos maias ou incas, né? Então, seria uma associação bem interessante, visto que os povos maias e incas foram grandes aí civilizações. As cerâmicas que eles produziam, elas se destacavam de forma muito especial, porque elas eram bem decorativas. Temos vários exemplos de vasos de gargalos, de estatuetas, de vários utensílios que reproduziam formas humanas, né? E até de animais também. A cerâmica que eles produziam é considerada, né, uma das tradições da cultura amazônica mais antigas que já se presenciou com estudos. A estética dessa cerâmicas tradicional é basicamente feita dos seguintes moldes, né? Seria um exemplo dos moldes. Primeiro seriam os vasos de gargalo, que tem predominância de elementos zoomorfos, né, e expressões faciais humanas. Depois seria os vasos cariátides, que suportariam um prato sob 3 figuras humanas, né, ainda na estética zoomorfa, que também pode ser antropomorfas, pessoal. E depois nós temos as estatuetas, que podem ser ocas ou maciças. Lembrando a diferença, né? Zoomorfos eram figuras reproduzidas em formas de animais e antropomorfas, aqui seriam figuras reproduzidas na forma humana. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês 2 cerâmicas, exemplos de cerâmicas produzidas pelos Tapajós. Como vocês podem ver aqui na primeira, tem uma riqueza de detalhes, né? Nas duas, na realidade, tem uma riqueza de detalhes muito grande. Aqui na primeira, percebam que eles buscavam retratar muito da cultura deles, né? Por meio dessas cerâmicas, como, por exemplo, aqui a presença do urubu-rei, que é uma das maiores aves da Amazônia e que também era considerado sagrado para os Tapajós, né? Então, tem muito da cultura deles em cada peça, né, de cerâmica. Aqui na segunda, vocês também podem perceber os detalhes, né, muito presentes. A seguir, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo que vai falar um pouco mais sobre a cultura dos Tapajós. E como proposta de atividade da aula de hoje, eu vou pedir que vocês realizem o exercício número 1 da página 49, pessoal. Até a próxima aula, bons estudos!